partindo do princípio ali regulatório, né, os fundos imobiliários devem, por lei, entregar e trazer retorno para o cotista, no rendimento mensal, no rendimento semestral ao cotista, referente a 95% do seu lucro caixa, vamos dizer assim, né? Então, tudo que ele recebeu, que é considerado como lucro caixa, ou seja, que ele realmente recebeu, está na mão dele o recurso, deve ser entregue semestralmente ao cotista. Aí, por opção aí do gestor, da administração, etc., o fundo entrega mensalmente ou não, e é padrão que seja entregue mensalmente, né? Agora passando um pouco do contexto econômico, né, o que está acontecendo com os fundos, acho que a gente tem dois cenários distintos, mas que proporcionam esse resultado de interrupção ou redução dos pagamentos dos fundos imobiliários. Primeiro, no que se refere ao crédito, alguns fundos aí de crédito imobiliário sofreram aí alguma sequência de inadimplências ou optaram por um regime de distribuição mais conservador para esse momento, e por isso houve um recuo nos pagamentos. Acho que crédito é o principal segmento aí, como um todo, que apresenta uma redução de rendimentos de um ano para cá, em termos de valor nominal. E do outro lado, também temos um cenário aí para fundos de tijolos, aí alguns desses que você citou. Vale citar que alguns deles também têm uma estratégia mais fechada, não são fundos listados, então não existe tanta transparência nesse sentido, são fundos mais específicos, mas ainda assim há algo em comum nos fundos que a gente consegue observar via gerencial, que é a liquidez dentro do fundo, né? Isso é, em alguns casos, você teve algumas aquisições que foram realizadas por meio de securitização, alavancagem, e hoje vemos um cenário que, como a torneira de crédito e a torneira de captação de alguns fundos está fechada, a gestora se vê aí num momento de que é necessário, talvez, reduzir um pouco o nível de proventos, interromper, para conseguir ter um pouco mais de caixa e garantir a liquidez do fundo mais para frente, seja por conta de uma obrigação de pagamento, seja por conta do aumento dos juros, né, dos financiamentos. O fundo pode ou não estar tendo lucro nesse momento. Então, são algumas estratégias mais arrojadas envolvendo tijolos, mais especificamente falando de endividamento ali. Perfeito. E essa decisão aí de alguns não pode trazer uma maior preocupação sobre os fundos imobiliários, de repente até o investidor desistir, vamos dizer assim? Eu acho que, vamos dizer assim, nos dois casos, tanto no crédito quanto no tijolo, são exemplos negativos aí, são exemplos que trouxeram uma deterioração de valor para o cotista, porque ele não esperava aquilo. Acho que no caso do crédito, o crédito high yield, ele tem um pouco dessa característica, né? Você está exposto a um risco mais elevado. Então, não vou dizer que foi natural que ocorreu, mas é algo que estava dentro do limite aí da imaginação dos cotistas, eu penso, assim, eu deveria, né? No caso do tijolo, aí acho que como eu falei, são fundos específicos, então acho que o mercado inteiro não será contaminado por esses eventos, mas certamente traz um ponto de atenção. O que a gente tem citado aí para os assinantes aí há mais de um ano é ter um pouco de conservadorismo na hora de investir em fundos com altos endividamentos, né? Seja esse endividamento como percentual da carteira, ele ser muito relevante em relação ao seu patrimônio ou à sua quantidade de ativos, ou mesmo pelo custo, né? Assim, de um ano para cá, as operações de crédito ficaram mais caras, os spreads aumentaram, e carregar essas operações se tornou mais difícil. Então, é algo que a gente continua, claro, um ativo ou outro, com uma boa gestão, acho válido considerar, mas eu traria uma régua de risco um pouco mais acima, assim, um pouco maior, pensando nesses fundos endividados.